Olá, boa noite! Boa noite a todos, boa noite a todas aí desse lado. Obrigada por estarem a assistir e bem-vindos a mais umas reflexões da alma. Bem-vindos. Enquanto algumas pessoas estão a chegar e vão entrando. Olá, Lúcia, boa noite. Quero-vos relembrar que estes diretos, estas lives, acontecem todas as quartas-feiras, às 22 ou cerca das 22 horas. Às vezes posso me atrasar um bocadinho porque venho também de uma aula e se houver atrasos nessa aula, consequentemente poderão haver eventualmente aqui também. Portanto, sensivelmente a partir das 22 encontraremos-nos aqui sempre semanalmente às quartas-feiras. Os temas serão sempre muito variados e até já vou partilhar convosco como é que chegámos ao tema de hoje. Eu não vou anunciar antecipadamente os temas porque eu vou sentindo-os e eu não faço ideia qual vai ser o tema da semana que vem, da próxima quarta-feira, porque eu vou sentindo-os. E foi muito curioso porque quem me ajudou a chegar ao tema de hoje foi justamente a minha filha. E enquanto estávamos a fazer uma refeição e nós estávamos a falar, estávamos a conversar, e ela nos seus desafios da adolescência tão naturais, os quais todos nós já passamos, e aqueles que têm os filhotes mais ou menos com esta idade, 10, 12, 14 anos, bom, sabemos bem, não é, os desafios que eles trazem, que eles estão a passar. Então, em conversa com ela, estava-lhe a sugerir que ela fizesse algumas afirmações, porque, como muitos de vocês sabem, e desse lado, eu trabalho com o método da Louise Hay e adoro trabalhar também com as afirmações positivas. Olá, Vera, boa noite! Fica aí desse lado, fica aí que isto vai te interessar, esta temática. E então eu sugeri então à minha filha que fizesse algumas afirmações e ela disse-me assim: Oh mãe, mas eu já estou a dizer isso há tanto tempo, eu já estou a dizer isso há imensos anos. Tu já me ensinaste isso há muito tempo, há muitos anos. E isso não está a fazer efeito nenhum. E eu achei um piadão, porque como ela me diz, também há pessoas que me dizem. Foi super giro. E depois eu virei para ela e perguntei-lhe: Olha lá, é verdade, tu já estás a fazer há muitos anos, desde pequenina que eu te ensinei isto, mas tu estás a fazer todos os dias? Ela olhou para mim e disse-me: Não, não estou a fazer todos os dias. Pois, quanto tempo é que tu fazes? Por norma é quando eu estou lá em cima dela a lembrar-lhe, não é? O que pode ser, se calhar, por vezes, pode ser de mês a mês, não digo de ano a ano, porque realmente até batalho bastante para que ela realmente cultive certo tipo de pensamentos, mas acima de tudo a escolha dela vai estar sempre acima disso e da minha própria vontade. Isso terá sempre que ser respeitado, claro. Boa noite, Mónica! Então foi assim que eu cheguei à temática de hoje, ao tema de hoje, porque eu virei para ela e disse-lhe exatamente isso. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E nós ouvimos isto desde longa idade. Nós ouvimos isto. Esta frase já é bastante conhecida. Olá, Ana, boa noite! Então, esta frase que nós já ouvimos, ela tem um significado muito específico. Como, na realidade, mais uma vez, a natureza a ensinar-nos, mais uma vez a natureza a trazer-nos informação, a trazer códigos preciosos para o nosso dia-a-dia. Então, é verdade, realmente é verdade. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isto é realmente... Olá, boa noite, Maria. Bem-vinda. Isto é realmente verdade. A natureza confere-nos realmente que isto é verdade.
Mas nós somos um bocadinho impacientes, nós não temos a paciência suficiente para bater todos os dias na pedra dura, não é? Para estar ali a partir a pedra, como se pode dizer também. Nós não temos essa paciência, nós precisamos de facto aprender a desenvolver essa paciência, a cultivar essa paciência dentro de nós, porque nós queremos os resultados muito rápidos, não é? E de facto, uma das ferramentas que se utiliza, boa noite Ana, uma das ferramentas, e não só esta, mas muitas outras também, das ferramentas que se utilizam, que agora estão muito também em vogue, são as técnicas de programação neurolinguística, as afirmações positivas de Louise Hay, de facto estão muito na moda, estão muito em vogue e elas efetivamente funcionam. Óbvio que não funcionam para todos de maneira diferente, porque todos nós somos diferentes, estamos em estados de consciência diferentes, em momentos de vida diferentes. Então é óbvio que nós quando estamos a ler os livros destes autores de PNL, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, cada um de nós tem a sua própria forma de interpretar aquela informação num determinado momento da nossa vida. Então, o que eu vos trago hoje, a reflexão da alma de hoje. Olá, boa noite, Selma! A reflexão é justamente essa. Quanto de ti está disposto a esperar? Quanto de ti está realmente pronto e preparado para colher assim tão rapidamente aquilo que planta? Cada afirmação que nós fazemos, cada decreto que nós fazemos é uma semente que nós estamos a colocar no terreno do pensamento, no terreno da nossa mente. E eu costumo dizer muitas vezes, dando este exemplo, que nós não podemos plantar o feijão e exigir ao feijão que ele nasça, que ele cresça, que ele se desenvolva e esteja pronto no dia seguinte só porque nós temos fome, só porque eu quero. Porque isso ainda prova que ainda estou num estado um bocadinho imaturo, um bocadinho... E isto pode ferir algumas suscetibilidades, mas é o que é. Significa que eu ainda estou aqui num estado ainda de infantilidade. Porquê? Porque eu estou a fazer birra e a bater o pé com o universo e com a vida porque eu quero que seja de determinada forma, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, da maneira que eu quero. O que significa que nós ainda estamos ali um bocadinho imaturos. O que significa que nós precisamos aprender a desenvolver a arte da paciência. A arte de saber colher os frutos, as flores daquilo que nós plantamos. Né? E cada afirmação que nós fazemos é uma semente que está a ser colocada. Mas toda a semente precisa de determinados ingredientes. Toda a semente precisa de determinadas condições para poder se desenvolver. Então, também já ouvi pessoas a dizerem: eu faço N programações, eu faço meditações, eu fico com os fones nos ouvidos, eu adormeço a ouvir programações neurolinguísticas, eu adormeço a ouvir afirmações e nada acontece. Alguma coisa está a acontecer, mas ainda não aos nossos olhos e não o tempo suficiente para se manifestar na nossa realidade. Mais uma vez, precisamos desenvolver a paciência, precisamos de desenvolver a arte de confiar na vida, de saber confiar na vida, de saber que a vida realmente está a observar todos os nossos esforços, está a observar cada passo que a gente dá. E que tudo acontece no tempo e no espaço certos para cada um de nós. E é por isso que aqui estou a falar-vos, porque realmente água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que significa que durante anos e anos e anos, aquela água sempre ali a correr, a bater contra aquela pedra, a pedra vai cedendo, mas muito gradualmente. Nós não vemos isso de um dia para o outro. Nós vemos isso se nós passarmos naquele local 20 anos depois. Aí nós vemos realmente a pedra a ceder
perante a batida da água. Nós não precisamos de esperar 20 anos, calma. Quer dizer, em alguns casos talvez até que sim, consoante seja a nossa vontade, a nossa intenção e o nosso desejo. E se nós sonharmos muito alto, e atenção, não há limite, nós podemos sonhar à vontade, mas é óbvio que quanto mais alto for o sonho, mais ingredientes são necessários, mais tempo o universo e a vida necessitam e precisam para poder realmente tornar matéria aquilo que nós tanto idealizamos e sonhamos. Portanto, não deixem de sonhar, continuem a sonhar, porque tudo aquilo que existe à nossa volta provém de um sonho, que no fundo, primeiro, é apenas uma energia, um pensamento, uma energia, que depois então começa a ganhar forma, começa a ganhar estrutura, até se tornar na matéria, que nós vemos ao redor. Tudo aquilo que está à minha volta e tudo aquilo que está à tua volta, sem dúvida alguma, que foi sonhado, que foi intencionado por alguém, que foi primeiro energia mental e só depois então é que pôde-se reproduzir, pôde-se tornar realmente uma matéria. Então foi por isso que eu escolhi este tema, porque é algo que realmente nos toca a todos nós. Olá, boa noite, Marisa. E a Marisa diz, para quem já consegue observar, as mudanças ocorrem cada vez mais rápido. É verdade, sim, é isso mesmo, Marisa. Obrigada pela validação. De facto, é verdade que nós, à medida que estamos mais atentos e que deixamos de despender tanta energia ao colocar pressão sobre a vida, ao colocar aquela exigência de ser aquele capricho, de ser no meu tempo, da forma como eu quero, nós ao deixarmos de gastar a nossa energia focando para esse lado, direcionando para outros lados, enquanto a vida está ali realmente a processar e está ali a transformar, a condensar para poder realmente trazer até ti tudo aquilo que tu realmente estás mentalmente a criar. E apesar de serem práticas que estão agora mais recentemente a ser trabalhadas, portanto eu acho que sensivelmente, talvez há uns 3 anos para cá, sensivelmente, que se vê realmente muito, que há um boom gigante de oferta, mesmo a nível de mercado, há muita oferta para trabalhar esta temática, mas isto é uma temática que já se trabalha há imenso tempo, mas de uma forma um bocadinho mais, ou mais discreta, ou um bocadinho mais oculta até, porque efetivamente a humanidade ainda não estava totalmente preparada para começar a trabalhar, a entender, a interpretar e a trabalhar com as leis divinas também, com as leis da física. E a física quântica então foi a chave que colou, no fundo serviu como um meio para integrar o conhecimento espiritual, o conhecimento científico, e a física quântica conseguiu, sem dúvida, fazer esta integração, fazer a ponte entre a espiritualidade e a ciência, para que nós começássemos então a ter mais consciência da realidade e da nossa responsabilidade perante a realidade. Portanto, tudo aquilo que vocês fazem, todo o vosso trabalho mental, a nível do pensamento positivo, etc., ele não cai em vão, porque nada, absolutamente nada cai em vão. Nenhuma palavra, nenhum pensamento fica desperdiçado pelo universo, o que, por um lado, pode ser muito bom, por outro lado, nem tanto, porque quando nós estamos a ter pensamentos descontrolados e muitas vezes, direi, entre aspas, inúteis, sem grande utilidade para nós, para a vida, e quando nós estamos perdidos nesse ciclo de pensamentos, bem, quer dizer, é o que é, não é? Podemos imaginar que às vezes, e quanto tempo nós não perdemos à volta de pensamentos que nos são até prejudiciais e que nos estão a atrasar o nosso processo de crescimento e de evolução. Mas é tal e qual como a Marisa falou. Quanto mais nós nos dedicarmos e nos empenharmos e nos comprometermos a estar plenamente atentos, mais facilmente nós conseguimos ir desmascarando
as várias facetas do ego, descascando a nossa cebolinha interna, as nossas camadas, as nossas proteções, mais nós vamos partindo da pedra, as pedras interiores, a pedra interior que existe cá dentro, para poder chegar então à nossa alma, à voz da nossa alma e à nossa centelha divina. Portanto, boa noite, Dalila. Olá, Dalila. Portanto, este trabalho, no fundo, é o trabalho do autoconhecimento, não é? O trabalho da descoberta interior. E todos nós, eu sei que a maior parte de vocês que está aqui a ver e que está a assistir está envolvido neste percurso também. Estão a fazer estas caminhadas, estas jornadas internas. E são jornadas que muitas vezes nos trazem grandes desafios, são jornadas que às vezes a gente pensa, ai, mais valia que eu não soubesse nada. Mas na realidade a gente sabemos que se não soubéssemos aquilo que nós hoje já temos conhecimento, continuaríamos ainda um bocadinho vazios, não é? Porque isto de alguma forma não só nos dá um preenchimento, como nos também consegue nos dar outra perspectiva da realidade que a gente tem. Então nós deixamos de estar prisioneiros pela nossa própria ignorância e a ignorância coletiva também. Claro, com tudo o que isso acarreta, com todos os preços que às vezes temos que pagar por isso. Eu quero vos lembrar que vocês podem ir pondo questões, podem ir validando aquilo que ouvem, podem até ir discordando, porque a intenção destes diretos é mesmo até ir esclarecendo as vossas dúvidas. Portanto, ponham as vossas questões, que eu tenho a certeza que são questões comuns à grande maioria. Eu não prometo saber responder a tudo. Aquilo que eu não souber, prometo sim ir procurar a resposta para poder depois então partilhar convosco na quarta-feira seguinte. Então, como vos estava a dizer, foi muito interessante porque isto partiu justamente da conversa com a minha filha. Foi interessante a reação dela porque ela percebeu, realmente ela assumiu, ok, sim, realmente eu não estou a fazer o trabalho de casa todos os dias e o que é fato é se nós não regarmos a planta todos os dias, a planta acaba por morrer, não é? Ou seja, nós vamos deitando água, não é? Nós vamos deitando água, deitamos 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas depois a gente esquece. Ao 4º, 5º dia a gente já está desmotivado, então a gente esquece de regar a planta. Depois, quando demos conta, aí já passou uma semana, aí já passou um mês e a planta deixou de receber a água que ela precisava, os nutrientes que ela precisava, ela deixou de apanhar sol. O que é que acontece? Ela para, ela cessa o seu crescimento e o seu desenvolvimento. E acontece exatamente o mesmo, exatamente, são processos alquímicos que estão a acontecer dentro de nós, mas são tão subtis que nós não nos apercebemos deles. E muitas das vezes nós estamos ali a construir o castelo interior, não é? Nós ainda não o conseguimos ver porque ele ainda está pequenino, ainda não está totalmente edificado e é uma pena porque nós acabamos por desistir do trabalho antes dele estar totalmente concluído, antes de ter a oportunidade de o ver. Traduzindo isto agora para português, melhor dizendo, o trabalho que nós fazemos, todo este trabalho, este caminhar, este percurso de autodesenvolvimento humano, de autoconhecimento, não cai por terra. Todo o trabalho que estás a fazer aí desse lado não cai por terra. Porque paralelo ao nosso universo existem muitos outros. Aliás, a informação que nós temos é que o universo é infinito. Não é? O que significa que nós ainda temos conhecimento infinito para descobrir e desvendar. O que significa que há muito mais ainda. Infinito, pronto. O infinito aqui resume tudo. E o que nós sabemos, mesmo em termos globais, gerais, a humanidade é muito pouquinho, sendo que já é muito na realidade. É muito. Mas na prática, perante aquilo, a infinidade que nós temos para descobrir, é pouco, mas o pouco já nos serve de muito se nós o soubermos utilizar, se nós tivermos a sabedoria para aplicar, para utilizar esse conhecimento que nós estamos a adquirir. Eu vou ler agora uma frase vou-vos ler uma frase de Rumi,
um filósofo, um professor, um pensador, um mestre inteligentíssimo, profundíssimo. E esta é uma das frases que me tocou. É do capítulo 168 do livro, do pequeno livro da vida, O Jardim da Alma, do Coração e do Espírito. E ele diz assim: aqueles que conquistam o seu ego antes da morte tornam-se mentores dos anjos e protetores dos pobres. Vislumbraram o espírito e sabem como viver. Boa noite, Eugénia. Vou repetir. E sintam a profundidade. Aqueles que conquistaram o seu ego antes da morte tornam-se mentores dos anjos e protetores dos pobres. Vislumbraram o espírito e sabem como viver. Mais uma vez o ego, e eu vou falar muito dele. Aliás, foi o tema também da semana passada. Portanto, se quiserem, ainda podem dar um saltinho na página para assistir e para ver. E qual é a interpretação que eu faço deste pensamento de Rumi? Aqueles que conquistam o seu ego antes da morte, ou seja, aqueles de nós que conseguem então descascar, fazer o tal processo de desmontar barreiras montadas por nós mesmos, aqueles que têm coragem de se pôr a nu. A nu é sem as máscaras. Aqueles que têm coragem de ser fiéis a si mesmos, de escutar a sua voz interior, de seguir essa voz com todas as consequências que isso possa trazer, assumir as consequências, sejam elas quais forem. Aliás, isto até me remete agora aqui para uma outra história também, muito antiga. Na China, no Oriente, existe uma espécie de animal, uma espécie que pertence aos grus. Os grus que estão classificados como aves e têm várias particularidades, e esta em específica do Oriente tem uma crista, um gru com uma crista vermelha. Essa crista vermelha está carregadíssima de veneno. É uma crista tóxica que, para o ser humano, se o ser humano entra em contacto direto com o conteúdo da crista, em minutos ele morre. E é muito curioso porque na antiga China, os grandes soldados, os grandes guerreiros, aqueles que, quando eu digo grandes, claro, mais uma vez, grande, pequeno é relativo, mas os grandes guerreiros da antiga China utilizavam uma crista, a crista do gru, a crista vermelha no pescoço. Isto é forte o que vos vou agora, que vos vou passar. Então, porquê é que eles usavam essa crista? Eles eram extremamente fiéis, os soldados eram extremamente fiéis ao imperador. E o que acontece é que quando eles cometiam alguma falha ou algum erro, eles não iam a julgamento, eles não eram julgados por outros homens. Automaticamente o que eles faziam era, eles limbiam a crista e tinham morte quase imediata, em minutos eles morriam, ou seja, eles ao fim e ao cabo suicidavam-se. Mas isto para vos dizer, e voltando aqui ao ego que Rumi nos fala, aqueles que conquistam o seu ego antes da morte são aqueles que conseguem realmente viver em paz com o ego sem se deixarem dominar por ele, sem se deixarem guiar apenas pela voz do ego. E nós precisamos realmente aprender, nós enquanto seres humanos precisamos aprender a distinguir qual é que é a voz do ego e qual é que é a voz da alma, qual é que é a voz que nos está a guiar. E os que conseguem, os que fazem essa conquista, tornam-se mentores dos anjos e protetores dos pobres. Dos pobres, atenção, não estamos aqui a falar dos pobres em termos financeiros. Estamos a falar em espírito, não é?
Portanto, tornam-se guias, tornam-se inspirações. É isto que Rumi nos quer dizer. Que se tornam inspiradores. Tornam-se tão corajosos quanto os antigos soldados da China. Responsáveis pelos seus atos. Conscientes dos seus atos. Não precisam de julgamento externo. Não precisam de ser julgados externamente por um juiz. Na realidade, nem precisam de ser julgados internamente. Não precisam de qualquer tipo de julgamento. Apenas da atenção permanente e constante. Que é, no fundo, a sua bússola interna. E que lhes diz a qualidade do seu pensamento, a qualidade do seu interior, da atmosfera psíquica e mental interna. E para nós podermos entender e sentir qual é que é a nossa atmosfera psíquica e mental, só através de uma constante atenção, de um estado de presença constante, permanente, vigilante, só assim é que nós conseguimos realmente manter o equilíbrio do nosso estado interior. Porque caso contrário, se nós não estivermos totalmente alerta, se nós não estivermos nesse estado de atenção plena, constante, em mindfulness, facilmente os fatores externos, os acontecimentos externos, as pessoas, as notícias, o que ouvimos, o que vemos, o que escutamos, facilmente penetra em nós e desorganiza tudo aquilo que nós possamos estar a construir. E digam lá se não é verdade quantas e quantas vezes vocês estão aí a edificar dentro de vocês, ou a tentar edificar dentro de vocês, a melhorar a qualidade, a construir o vosso castelo interno, a tentar melhorar a vossa qualidade, o ambiente interno, e de repente um dia parece que isso tudo desaparece, não é? Parece que tudo aquilo, vocês estavam tão bem e de repente ficou tudo mal outra vez. Muito bem, então vamos lá tentar observar o que é que pode ter destruído isto. E se vocês conseguirem fazer a ligação entre os factos e entre os acontecimentos, vocês vão ver, tem que haver realmente alguma coisa para quebrar isso. Tem que haver alguma coisa que quebre e que parta essa conexão, que parta de facto esse vosso edificar que vocês estão aí a proceder e a fazer no vosso interior. Eu relembro-vos que... Olá, boa noite Sílvia, boa noite Mário. Eu relembro-vos que podem ir e devem ir fazendo as vossas questões, mas vocês só me estão a escutar, vocês só me estão a ouvir, não me estão a perguntar nada. E eu gostava que vocês me fizessem perguntas, isto parece um monólogo assim. E eu quando tive esta ideia, eu disse, isto é também para responder às perguntas das pessoas. Isto é para... Eu, quando falei com a Andreia, era exatamente essa a intenção. E ela até me perguntou assim, boa, então vais responder às questões, vais pôr as cartas, etc. E eu vou pôr as cartas, mas é as cartas da Louise Hay, vou pôr as cartas de reflexões. Não sou taróloga, também não sou astróloga. Portanto, não vos posso responder. Olá, boa noite Vânia, boa noite Manuela. Portanto, não vos posso responder às questões da futurologia, até porque francamente, o que eu penso acerca da futurologia é que nós devemos, pelo menos é o que me faz sentido a mim, a gente deve deixar a vida correr e acontecer. Vou pegar numa frase que me faz tanto sentido, que eu adoro e que já deve ser só a 100ª vez que eu digo esta frase, que me foi passada pela grande Vera Faria e que para mim é assim o top do top, uma grande inspiração minha, é daquelas que bate mesmo cá dentro. É uma frase de Agostinho da Silva. Quando lhe perguntaram quais são os planos que ele tem para a vida, ele respondeu: não faço planos para a vida para não estragar os planos que a vida tem para mim.
E esta frase é qualquer coisa. Tem aqui informações subtis, mas muito, 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 muito poderosas. Então guardem esta frase, esta afirmação de Agostinho da Silva dentro de vocês. Não fazer planos para a vida para não estragar os planos que a vida tem para nós. Sim, porque a vida tem grandes planos para nós. Tem mesmo. O grande plano da inteligência divina para nós é fantástico. É mesmo o melhor que vocês possam alguma vez imaginar. Mas o problema é que a gente nem sequer consegue imaginar. Nós não conseguimos imaginar. Frase maravilhosa, não é, Sílvia? É super, super, super inspiradora. E está a dar as respostas. Exatamente. Essa frase, a afirmação do Agostinho, foi daquelas que mudou a minha vida. Porquê? Porque ensinam-me a confiar. Porque ensinam-me a entregar o futuro. Ensinam-me a entregar o meu futuro à vida. Então, em vez de eu estar preocupada constantemente, o que é que será que vai acontecer? Como é que vai ser o meu futuro e tal? Eu só sei que uma coisa. Eu só sei que a vida quer o melhor para mim. E isso é o que basta. Isso é aquilo que eu preciso de saber, na realidade. Que é para poder deixar, então, o meu terreno mental e a minha psique tranquila, relaxada. Porque sei que a vida tem o melhor plano para mim. Então, perfeito. Olha, quando ele chegar, eu cá estou para o receber. Simples assim. Olá, Sónia, boa noite. Simples, mas pronto, simples, eu sei que é relativo, não é? Porque ainda hoje também uma paciente me disse isso. O simples quer dizer, o simples é muito relativo, eu sei que é. E se hoje, felizmente, há coisas que já são simples para mim, óbvio que é como a Silvia diz, eu estou cada vez mais nessa vibração, é exatamente isso, é entrar nessa frequência vibratória. E uma vez atingida, é uma vibração maravilhosa, é um estado de ser, é um estado de estar em harmonia com a vida, mas que implica a capacidade de nós nos deixarmos levar, de nós nos deixarmos entregar. E depois aí surge aquele probleminha que é, mas eu estou-me a entregar aqui. Ao que é que eu me estou a entregar? Pois é, estamos-nos a entregar ao que não vemos, não é? Estamos-nos a entregar ao mundo invisível. E isso pode ser uma grande problemática para muitas pessoas. Porquê? Porque está fora do controle. Porque está fora do controle. Ou seja, como nós percebemos e sentimos que já não estamos a controlar nada, e isso para algumas pessoas é o pânico. É o pânico mesmo. E para essas pessoas, e se algum de vocês é aí o caso, óbvio que há um processo natural, há um dia a dia que te permite ir entregando, que te permite ir confiando para aprender temos que tomar os aprendizados, temos que tornar os aprendizados simples. Sim, Mário, é isso. Na realidade, menos é mais, não é? Já devem ter ouvido esta frase, menos é mais. Uma frase muito utilizada também no princípio da vibração das taças tibetanas, por exemplo. Nós utilizamos isso. Aprendi na escola, no Instituto Peter S. Menos é mais. Então, quanto mais simples... Aliás, na realidade, esse também foi um dos grandes segredos da Louise Hay, a simplicidade. A simplicidade da metodologia dela. É algo que qualquer pessoa consegue aplicar. É algo que qualquer pessoa consegue fazer. É algo acessível para todos. Quanto mais simples, melhor. Sentir que qualquer contrariedade deixa de o ser. Aceito tudo como natural no meu caminho evolutivo. Exatamente. Agora é só viver isso 24 horas por dia. Apenas isso. Vibrar nessa frequência, nesse pensamento 24 horas por dia. Só que aí vai ser como a minha filha diz, não é? Aceitação, exatamente, vai vibrar essa energia positiva, exatamente, a aceitação, a entrega. Mas como dizia a minha filha na refeição, lá está, não fazendo isso permanentemente, desligamos-nos desse estado de ser, desse estado de estar. Porque a nossa mente, não é? Os caminhos neurológicos
que estão a acontecer no nosso cérebro, eles são feitos por repetição, não é? Ou seja, o cérebro aprende, não é? Nós aprendemos a importância do escovar os dentes e nós habituámos-nos automaticamente, e até se calhar quando éramos pequenos acabamos por adotar esse hábito, porque os nossos pais tanto estão ali a martelar, lava os dentes e obrigam-nos, era uma obrigatoriedade, mas hoje em dia nós fazemos isso sem ser obrigatoriedade. Nós fazemos isso naturalmente e já está mecanizado, já está cá dentro de nós, não há esforço, é uma coisa automática, mecânica, porque o cérebro já aprendeu aquilo, ele já aprendeu aquele caminho, ele já não deixa mais para trás, a não ser que até o dia em que o deixe de fazer várias vezes e vários dias seguidos. Portanto, o cérebro tem que aprender também outras formas de estar na vida. E quem é que lhes vai ensinar? A nossa mente. É a mente que vai ensinar ao cérebro como se comportar e vai transmitir ao corpo, às células. Isto também, mais uma vez, é um processo diário. Então, desculpa, eu adoro esta. Isto é a parte boa nos diretos, é que o meu gato ia deitando aqui o candeeiro abaixo. É a parte boa dos diretos. Então, já me perdi, estávamos a falar do quê, Yuki? Antes de me deitares o candeeiro abaixo. Isto ainda vai, cheira-me que isto ainda vai se repetir hoje, esta noite. Ok, então estávamos a falar da aceitação, estávamos a falar da vibração, estávamos a falar de ensinar novos caminhos neurais ao nosso cérebro e nós ensinamos isso através de novas atitudes. Portanto, em vez de fazer sempre o mesmo caminho para o teu trabalho, não, faz outro caminho diferente, mesmo que seja mais longe, faz outro caminho diferente, ensina outros caminhos ao teu cérebro, ensina outras formas de pensar ao teu cérebro, surpreende o teu cérebro, apanha o teu cérebro de surpresa e assim tu vais começando a reeducá-lo, a reabituá-lo a novos hábitos. E pronto. Espero que estejam aí a produzir muita água mole para partir aí essa pedra dura que habita dentro de todos nós e tornar essa pedra cada vez mais flexível, mais maleável, porque é fundamental nós aprendermos a ter este jogo de cintura e a sermos mais flexíveis perante a vida. É preciso nós também aprendermos a agradecer não só o bem, ou o que nós consideramos como o bem e o bom, mas aprender a agradecer também as grandes aprendizagens, principalmente aquelas que são dolorosas, ou seja, agradecer aquilo que nos dói. Viver em estado de gratidão permanente é isto. Não quer dizer que seja só apenas agradecer as coisas positivas, mas é agradecer realmente toda a experiência de vida que nós temos. Todas as experiências diárias que nos vão acontecendo, que nos vão chegando. E ao agradecer, ao permanecer neste estado de consciência, mais uma vez, então aí tu cativas também o estado de entrega. Quebras o estado de resistência, quebras a tua resistência interna. Mais uma vez, atenção constante. E eu vou batalhar sempre muito na atenção constante. E vou terminar então este direto. Fico muito grata pelas partilhas que vocês vão colocando. Fico muito contente por tudo aquilo que vocês acrescentam e enriquecem também com as vossas partilhas, com tudo aquilo com todas as validações que vocês vão colocando. E vou-vos deixar, voltamos-nos a ver na próxima quarta-feira e o grande ensinamento de hoje para todos nós é, sem dúvida, continuar a regar as nossas plantas todos os dias. Continuar sem desistir. Continuar a regar
os nossos estados mentais mais positivos, porque eles não estão a ser regados em vão, mas eles vão florescer no momento certo, eles vão florescer no momento perfeito para cada um de nós. E é claro que... E aí tu vais ter que trabalhar a tua paciência, e aí tu vais ter que trabalhar a tua capacidade de confiança, de entrega, a tua flexibilidade, as tuas resistências, vais ter que quebrar isso tudo dentro de ti. E se for preciso, vais ter que morrer internamente para voltar a renascer. E cada vez que isso acontecer, vais renascer definitivamente. Cada vez melhor, e cada renascimento vai sendo cada vez melhor. Porque vais estar cada vez mais consciente. E os véus da ignorância vão se levantando. Morte após morte. Renascimento após renascimento. Portanto, se todo este trabalho vale a pena? Claro que vale. Se vale a pena saber o que a gente sabe hoje? Claro que sim. Nem faria sentido de outra forma. Porque é que nós haveremos de querer continuar com as compensações do pensamento de vítima, do pensamento do coitadinho, do pobrezinho? Porque é que nós havemos de continuar a alimentar isso dentro de nós? Porque é que havemos de fugir das nossas responsabilidades e do nosso crescimento e da nossa luz? Boa noite, Vera. Porque é que devemos de continuar a fugir da nossa grandeza, da nossa expansão? Porque ela mete medo? Sim, ela mete, é verdade. Ela mete, é verdade. Uma grande autora, a ver se eu digo bem o nome dela, Marianne Williamson, diz-nos, e com a sua razão, que no fundo nós não temos medo da escuridão, o que nós temos medo é da nossa luz, porque ela brilha tanto e é tão grande que nos assusta. Então tu aí vais ter que escolher. Qual é o caminho que vais optar? É o do medo ou é o da luz? Afinal, tu queres brilhar para poder até iluminar e partilhar essa luz, para te tornares como o sol que doa a sua luz gratuitamente para todos nós e que com essa doação que ele faz, com os raios de sol a brilhar sobre nós, alimenta todo um planeta de vida, cheio de vida graças ao sol. Então, graças a esse grande astro, a escolha é tua, a escolha é nossa, a todo instante. E a todo instante nós estamos a escolher. Com consciência ou sem consciência. Uma boa noite. Obrigada. Obrigada a ti que estás aí desse lado. Obrigada a todos vocês, sem exceção. Obrigada pelas partilhas. Um grande bem-aja. Um abraço enorme, enorme, enorme por continuarem aí, por estarem aí desse lado, a acompanhar o crescimento da nossa Escola de Desenvolvimento Humano. Obrigada a todos aqueles que honram, que acreditam no meu trabalho, que apoiam também o meu trabalho. Muito, muito, muito obrigada. Isto é recíproco porque sem vocês eu não poderia trabalhar e fazer aquilo que tanto amo e ao mesmo tempo acaba por ser para mim também uma honra poder então servir-vos e com isto também servir também a vontade divina, ou aquilo que eu acredito que é a vontade divina. Muito obrigada a todos e uma grande boa noite, grande abraço. Obrigada, obrigada. Obrigada a todos.